Senhor, te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa noite, essa oportunidade de nós estarmos novamente em contato com a Hum, palavra, junto com os irmãos, pelo Espírito. Te louvamos, Senhor, por tão grande salvação nessa noite. Queremos estar atentos às tuas palavras, direciona-nos pelo Amém. Espírito e vem nos ensinar, Amém. Senhor, como nós precisamos aprender de ti, Senhor. Amém. Obrigado pelo Espírito que flui em cada irmão e através de cada irmão nós podemos aprender. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Maravilhoso. Então, Romanos 15, versículo 1, né? Na Sim, abordagem que o irmão vem falando. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. muito Portanto, bom, a irmão. cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É aí que está, né? Dentro da linha Sim. que o irmão trouxe, né? 1 Coríntios capítulo 9. É bom ler agora, né? Para deixar É, registrado, né, irmão? Capítulo 9, o irmão vamos, vem lendo esses vamos versículos. ler, vamos ler esse primeiro Coríntios capítulo 9 para que Sim, ficou antes da comunhão, né? sim, Então, no capítulo 9 no versículo 19, sim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, sim. a fim de ganhar o maior número possível. Possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Porém, embora não esteja eu debaixo da lei. Isso Olha aqui é esse refrão, impressionante. né, irmão? Glória a Deus. Porque eu tô lá me empenhando, mas eu estou em Cristo. Sim. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, Amém. para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Agora, irmão, esse versículo pega um gancho com o que o irmão acabou de ler em Romanos 15. Fiz-me Totalmente. fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Que coisa, né? Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Que É coisa, né? muito forte isso, irmão. Porque quando você faz uma situação difícil e fraco para com os fracos, você Sim. está se esvaziando de si mesmo, do teu conceito, de você está se colocando numa situação de simplicidade para estar com aquela pessoa que está começando no evangelho. Que coisa, né? Aí ele fala, tudo faço, irmão, Amém. por causa do No evangelho, Evangelho. com o fim de tornar cooperador com ele. Então era esse versículo, irmão. Porque esse versículo, ele até, irmão, ele coloca nesse Romanos 8 e também ele nos remete lá para Filipenses. Olha Sim, como que fica bom Filipenses agora, porque o que que nós estávamos entrando no compartilhar? Qual que era o currículo de Paulo? sim, Paulo, ele, como se diz, ele foi circuncidado ao oitavo dia, primeiro Filipenses 3:5 sim, fala que, olha como que ele poderia se avantajar da carne. Ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ele era um fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que na lei ele era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa que de coisa. Cristo. Quer dizer, todo aquele currículo ele considerou como nada, né? Sim, de vera considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a A Cristo Cristo. e ser achado nele. Ele. Olha a profundidade, irmão. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, Amém. baseada na fé. Ontem, irmão, foi batido muito nesse versículo, para o conhecer. Amém. Você está conhecendo para É, você conhecer o poder da sua ressurreição que coisa, né? e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com a sua,
ele e a sua morte. Aqui o irmão fez uma versão ontem, antes da reforma, 200 anos antes da reforma, Sim. o que eu não lembro exatamente do nome, eu posso ver, que um dos cristão que foi executado, ele foi colocado numa arena, depois eu vou lembrar do nome, e naquele momento é, ia ser solto vários leões para mostrar para a plateia ele ia ser executado. Mas antes pediu para ele uma palavra se ele queria falar alguma coisa. É. Aí a menção desse irmão que deu um testemunho falou: Não, eu não sou digno de morrer pelo Senhor. Que Eu coisa, não né? sou digno, eu não sou digno. Então, mostrando o seguinte, que realmente ele estava conformado com Cristo na sua morte, né? Então, por quê? Ele já estava conhecendo o poder da ressurreição. Amém. Então, irmãos, quando a gente conhece, começa a apreciar, pedir para o Senhor, Senhor, eu quero conhecer mais de perto o poder da ressurreição que está em Cristo, realmente tudo você vai considerar aqui como refúgio, tudo você vai considerar como passageiro, né? Para que olhe o versículo, conformando-se com ele na sua morte, para de algum modo Alcance. alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Que coisa. Amém. Porque Amém. aí, irmão, só para lembrar, aí você pode jogar no versículo, lá no versículo 20 do 3:20, pois a nossa pátria está nos No céus, céu. de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se Amém. nós olhamos, irmão, a pátria celestial, se nós olhamos esse versículo que nós voltamos lá em 1 Coríntios 9 lá, que falou de uma maneira, tudo faço por causa do Evangelho, Sim. você começa a enxergar a, a plenitude de ser um cooperador com o Senhor, né? Que coisa, né? Então, e que na medida que você é um cooperador com o Senhor, você não está fazendo mais por você mesmo, você está fazendo na leveza dada pelo poder da ressurreição de Amém. participar de algo que é o Senhor na tua vida. É a Amém. graça, não é a obra de homem, é a Sim. graça de Deus operando em nós, né? Então, Amém. aleluia. Então, aproveitei esse ganchinho desse Muito versículo de bom. Filipenses e eu acho que deu um gancho bacana aí. Pode Muito continuar bom. agora, irmão. Olha a fluência de versículos, né, irmão? É, Palavra, né? e, Maravilhoso. encaixou esse Romanos 15. Agora lê de novo esse Romano 15, irmão, que vai ficar Ah, mais forte agora. agora fica, hein? E fala assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ó, e o versículo 3 é importante. Sim. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, em injúrias dos que te injuriavam, caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, aí vem esse versículo famoso, né? Para Sim. nosso ensino que foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Amém. Glória a Deus. E- E eu me lembrei porque o 23 de primeira, 25, né? O 23 que você mencionou do capítulo 9, ele diz assim: tudo faço por causa do evangelho, né? Então, Sim. existe uma disposição, mas o que precede aquela disposição que nós temos de fazer tudo pelo evangelho? É a sublimidade do conhecimento, que Paulo vai dizer isso em Filipenses 3, né? Então, Filipenses 3. aquilo que foi cativado no nosso coração, faz com que nós paguemos um preço. Porque Amém. Paulo foi alguém que foi cativado pelo Senhor. Ele foi chamado desde o ventre da mãe dele para ser apóstolo. Amém. E ele disse que ele não foi rebelde, né? Uma expressão que usa Natos, não foi rebelde àquela missão, aquele chamamento, aquilo que Deus abriu. E no capítulo 9 ali de Atos, ele vai fazer uma descrição de como foi o chamamento dele, né? Lembra?
E ele disse Lembro. que ele estava indo, ó, é como que é a cegueira espiritual de alguém, né? Ele estava convicto de que ele está agradando a Deus. E naquela convicção de engano, ele estava perseguindo ao próprio Senhor. Então, o Verdade, irmão. aparecimento do Senhor, vamos falar assim, fez com que ele levasse uma rasteira espiritualmente. E na vida Verdade, irmão. nossa, eu não sei se o Diego também experimentou, às vezes nós experimentamos rasteira espiritual. Essa rasteira é por isso que a gente quer que a terra nos engula. Não sei se já aconteceu com isso, com os irmãos, né? É como você tem se decepciona com você em relação a Deus. Então, esse sentimento, essa experiência, Paulo teve. E eu acho que foi providencial, porque Paulo, ele na sua, vamos falar assim, ousadia e na sua dedicação e nas suas convicções, ele não sabia que ele estava indo contra Deus. Você vê como que é impressionante? E nos lembramos no Como que... capítulo 7 de Atos, que quando o primeiro Marte, que era o Estevão, foi morto, apedrejado, ele viu aquilo, porque ele estava presente ali, pegaram e colocaram as roupas num jovem chamado Saulo, que ali era. Sim, Ele presenciou aquelas palavras de alguém que não se importava consigo. Você vê que impressionante, porque ele não era crente em Jesus ainda, mas ele sim. presenciou, viveu alguém que não se importava consigo mesmo. Olha, vamos lá, em Atos capítulo 7. Que Ô, esse aqui. irmão, ontem foi abordado sobre isso, que Ah, é? sobre quando fala o poder da ressurreição, Isso. falava, olha, que Paulo devia cortar o coração dele depois dele lembrar, ter a lembrança de vendo o testemunho de Estevão, Que falando que ele coisa. viu os céus abertos Que é e o isso? Filho do Homem em pé, né? Então ele comentou sobre isso. Muito bom, Ah, irmão. que Pode falar coisa. lá. Ó, Atos, né? sim, ele em Atos 7:55. Aí que impressionante aqui. O Diego está falando que aos poucos foi implantado nisso, estava sendo implantado nele isso, está dizendo. É verdade. É verdade, Verdade, Diego? Diego. É Aí, isso muito aí. bom, hein? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a Amém. glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos. Agora ele diz, irmão. Ele viu Amém. primeiro, né? Agora ele está dizendo. O que que ele diz? É, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. amém. E Olha, esse versículo, irmão, foi tão rico até ontem que eu estava lendo, é, que fala dessa visão que é sim, do capítulo 3 de Filipenses, a palavra conhecer, para sim, conhecer o poder da sua que ressurreição. coisa. Então, naquele momento, Paulo ele estava ainda muito, vamos falar, menino ainda, vamos falar, né, dentro da visão. Ele estava radical no farisaísmo, no Sim, judaísmo, mas em Cristo ele não conhecia o Senhor ainda. sim, Naquele momento ele não teve a conversão genuína. sim, Mas olha que Estevão conheceu. que coisa, hein? Estevão conheceu o poder da ressurreição. Que coisa. Irmão, só permite ser sacrificado e não sai blasfemando, gritando, É, quem conhece o poder da poder da ressurreição que está ressurreição. feito em Cristo, né, irmão? Que Muito isso, hein? rico. Você vê que eu acho que foi um tratamento de choque para ele, né? Isso Não, aí. foi choque. É, O irmão comentou que acredita que Paulo, quando ele vai escrever, quando ele está na prisão, ele vai lembrando que ele faz as cartas, pede para Timóteo trazer a capa, trazer os pergaminhos, que ele estava no inverno da sua vida, que ele foi para o cárcere. sim, Ele, ele trouxe, não fala nos escritos, mas isso ficou muito marcado na vida do irmão Paulo, do sim, apóstolo Paulo, porque foi muito forte essa visão. Depois ele vai ter a visão que ele acaba até tendo com onde foi com o batismo com Ananias, né? Mas sim. nesse ponto foi muito forte, ficou marcado essa palavra no coração dele. Falou que ele Verdade. carregava isso no peito, né?
Muito rico, hein? Dentro do que nós estamos falando, você vê a expressão aqui do versículo 59, né? E Certo. apedrejavam Estevão que invocava e dizia. Ou seja, olha como que vai o tratamento de choque. Primeiro escuta aquela expressão, né? E depois, quando ele está sendo apedrejado, em lugar de escutar gritos de dor e de murmuração e de maldição, ele escuta que invocava e dizia. Olha o tratamento de choque, irmão. Senhor Jesus. Oh, Senhor Senhor Jesus. Jesus, oh, Senhor Jesus. recebe meu Recebe o meu espírito. espírito. Olha, irmão. Olha, irmão. E ajoelhou. Sabe o É. que que ajoelhou? Porque ele já estava vendo o céu aberto, irmão. Oh, meu E já Deus. vendo, clamou em alta voz, Senhor. É. Olha O a tratamento. visão de Cristo. Não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia com a sua morte, né, irmão? Muito forte, irmão, muito forte. Fechou o áudio, irmão. Fechou o áudio. Ah, é aqui no 58, né? E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo, né? Você vê como que é. Isso aí é muito impressionante, porque dentro do que eu vejo assim, um golpe duro que é a rasteira espiritual, onde você fica atrofiado, fica decepcionado e paralisado, é a melhor experiência que uma pessoa pode ter. Porque Sim, naquele ímpeto de nós mesmos querer agradar a Deus, a gente sempre se depara com nos defraudamos, né? Nos sentimos incapazes, ou acontece alguma coisa que vem expor a nossa situação. E esse aí é sim, glorioso, porque eu vejo muito que a rico. experiência de Estevão, quando ele vai caminho a Damasco agora, né? Com cartas na mão para prender naqueles que invocaram o nome do Senhor, e ele se cheva como uma dura decepção agora, porque ele vai perceber, olha como que é, vai ficar cego, 3 dias cego. Mas nesses Sim, 3 dias, irmão, ele fez uma recopilação de tudo que aconteceu na vida dele. sim, Então, isso, irmão, é que é extraordinário. Quando um chega no extremo de nossa vida com Deus, onde nós estamos servindo Ele, mas percebemos que o nosso serviço foi com base na carne, o nosso próprio esforço, e às vezes não teve o resultado que nós queríamos, e a gente fica decepcionado, e ali é onde Deus tem caminho. Isso nos lembra sim, também a experiência de Moisés, né? Moisés, quando estava, isso nós falamos na reunião anterior aqui, na reunião com os irmãos aqui na casa do Luciano, né? Compartilhando. E ele sim. trouxe uma pequena explanação sobre a experiência de Moisés. E ele diz, né, compartilhando, né, que Moisés, ele usa uma expressão, o irmão Luciano usa uma expressão quando está compartilhando. Ele diz assim, ele se achava um homem dom, um homem capaz, né, porque foi, claro, ele foi informado como foi liberto da matança das crianças e que ele ia ser ele se achava mesmo. E Sim. aí, quando ele vai para defender que estavam, aqueles dois que estavam, vamos dizer assim, os judeus que estavam sendo maltratados e Os judeus defendeu e que matou estavam sendo o maltratados. egípcio. E aquela declaração dos próprios irmãos expondo a situação dele, eu acho que também caiu a ficha, né? Puxa, aqui eu vou ser Sim, morto por causa disso. E fugiu. Você vê, o homem que estava sendo preparado para ser libertador dessa nação de Israel, ele se achava. Agora ele foge. E fica ali irmão, 40 anos. 40 anos que eu ia falar, né? E ele É, vai, pô, não vai ficar um ano, ele fica 40 anos em que, no tratamento sim, diante do Senhor, né? Vamos falar no exílio espiritual, no sim, deserto, né, irmão? verdade, irmão. Maravilhoso, hein? Muito bom isso. Olha em Atos 9 a conversão de Saulo, Sim, no 9 no 4 fala, e caindo, ó, seguindo ele estrada fora, no versículo 9 versículo 3. é. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
Atos 9, versículo 3, né? É, Subitamente. Aí fala, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? é, Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu não percebe persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver, e guiando pela mão, levando-no para Damasco. Olha lá, irmão. Esteve, não foi 7 dias, 3 dias, irmãos, Sim, sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Tá igual a reunião que nós tivemos segundo, irmão. Ele teve quase no, como se diz, teve lá no Hades, quase, é, né? três sim. dias na escuridão, na escuridão. Que coisa, hein? Mas o Senhor é muito, muito rico quando o Senhor coloca sempre a tipologia dos dias, né? Sim, Ali fala que, ora, significativo. havia em Damasco um discípulo chamado Ananias e disse-lhe, o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Hum. dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, irmão. Amém. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios Que e coisa, né? reis, bem como perante os filhos de Israel. Você viu como ele coloca Sim, uma divisão? impressionante. Gentios, pelas autoridades e pelos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Amém. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, Amém. Falou, o irmão, já. Senhor enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para te recuperares a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Amém. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e Sim. tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Amém, irmão. Amém. O que te faz perder algo pelo Senhor, irmão? E quando nós perguntamos, Paulo, quando ele usa a expressão por amor do qual perdi todas as coisas, né? Sim, E você vê que tudo que ele tinha adquirido, tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou, não era nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque a sublimidade do conhecimento, e os irmãos vão concordar comigo, né? Ele é progressiva. Nós não conseguimos conhecer de primeira ter o conhecimento, né? É um sim, caminho a ser percorrido. sim, Portanto, à medida que você vê, por exemplo, a experiência, como que nós reagimos diante das circunstâncias. Aqui, sim, Paulo, diante das circunstâncias, ele entrou em jejum e ficou em oração. Então, buscando mesmo o Senhor. Então, você vê, uma atitude, irmão, que muda é quando nós temos um posicionamento diante do Senhor. Ele sim, quer que todos os homens sejam salvos, sim. mas também ele quer que todos venham ao pleno conhecimento dele. Amém. Como que é maravilhoso, irmãos, a experiência de
de queda na vida de alguém. Porque, irmãos, é ali onde nós experimentamos, não sei se é o despojar do que nós somos. Por amor do qual perdi todas as Colossenses 2, ele mesmo vai dizer isso para que na sua seu rogo, né? Filipenses 2:2, Colossenses 2:2, olha que lindo que isso aqui. Para que o coração, falando dos irmãos, para que o coração dele seja confortado. Agora, alguém que passou pela, vamos dizer assim, destruição total do que ele era, ele pode confortar. Como disse ele também em 2 Coríntios, né, 1. Ele vai falar, Sim. ele fala assim, para que com a medida que nós fomos consolados, possamos consolar os outros, né? Agora, Sim. imagina o consolo que uma pessoa que foi partícipe da matança de muitos irmãos em Cristo. E ele disse isso. Puxa vida. Em 1 Timóteo, ele vai dizer isso. Eu fui um dos que participou da morte, porque persegui, eu fui o pior dos pecadores, porque persegui a igreja de Deus. Olha como que é. Irmão Olha que. Vitor, É, olha, eu sabe que você me fez lembrar agora? é. Quanto mais pecado, mais arrependido eu estou, né? Da mulher Ixi, que pegou lá em adultério, né? isso. Porque o que é considerado. Você tem impressão que deveria. Como que rasgou o coração de Saulo naquele Sim, momento? De rasgou. Paulo, vamos falar? Sim, Porque você realmente deve ter ficado com essas marcas no coração, né? fica. Então, quanto mais pecou, mais o arrependimento transformou a vida, né? Amém. Como se diz, você sentiu mais a sua miséria, né, irmão? É Puxa verdade. vida. Maravilhoso, né? E eu vejo que a palavra que traz hoje para a gente porque quando a gente vê acontecendo isso na carta de Paulo a Filipenses, que nós vimos no capítulo 3, o que realmente está se tornando de lucro na nossa vida ainda? O que nós estamos retendo ainda, que nós não estamos ganhando integralmente Cristo no nosso viver, né? A gente está realmente reconhecendo o poder da sua ressurreição na É, nossa vida? Porque muitas vezes nós acabamos falando que nós estamos unidos com Cristo na sua morte. verdade. E nós falamos esse refrão e repetimos entre os irmãos esse refrão. Mas como está os teus olhos, está vendo? Ou a gente ainda tem uma cegueira de não estar conhecendo o poder da ressurreição? Porque se nós começarmos a enxergar com mais profundidade o poder da ressurreição, vai ficar muito mais fácil para a gente enxergar que tudo faço para por causa do Evangelho, por causa da Amém. obra em Cristo, né? Sim, Então aí fica forte esses versículos que nós iniciamos. Fiz-me verdade. fraco com os fracos, porque eu realmente li o que para salvar, não falar alguns, né, irmãos, né? Tudo Verdade. faço pelo Evangelho, né? Então, que o Senhor possa nos dar Amém. um coração que a cada dia mais nós conhecemos o próprio Senhor Jesus Cristo na nossa vida, né? Amém. E sermos achados nele, não tendo Não tem. justiça própria, mas estando alicerçados na fé, alicerçados no Senhor, né? Amém. Ó, e olha aqui que fala assim, é, o trabalho de Paulo, o versículo da soberania da vocação. Olha ali, ó. É, No versículo. O versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faça, eu esquecendo das coisas que para trás ficam, ficam. e É. avançando para as que estão diante de mim estão. Aí é uma meta, irmão. Prossigam Amém. para o alvo, para o pleno, Ruim. para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Em Jesus. Cristo. Amém? É Amém. isso aí. Aleluia. Impressionante. Tá o nosso irmão Carlos aí também. Ah, ele tá aí? Amém. Tá aqui, Ô, Boa ó. noite. irmão. Ô, Boa irmão noite, Carlos irmão. René. Tudo bem, meu irmão? É o Grande Mauri. nosso, irmão. Fala aí, Amém. irmão. André de Aveí. David aí. A Amém. ti também. A ti também. Amém. Ah, Ah, irmãos, eu tava ouvindo, eu acabei de entrar agora, eu tava carregando meu celular, tinha pouca bateria, eu carreguei, né? Aí eu tava ouvindo o Vitor falando, o irmão também, mas a,
a questão do Paulo é muito, muito, muito importante a vida dele, tanto do o aspecto passado como depois da conversão dele, né? Sim, E eu estava olhando os dois lados, o tipo de pessoa que ele era, tanto no judaísmo, como, vamos dizer, quando se converteu ao Senhor, né? Ele era uma pessoa absoluta. Quando estava no judaísmo, ele estava correto para ele fazer tudo que ele fazia, porque para ele estava certo, né? E ele sim, foi absoluto, 100% a favor do judaísmo, até o ponto de matar indiretamente as pessoas, né? Tinha carta dos sacerdotes, poder político também tinha tudo, né? E ele era, entre aspas, né? Uma pessoa muito certa e correta, segundo a lei. A gente sabe, né? A Bíblia sim. fala, ele mesmo fala de si mesmo, como que ele era, né? Mas aí quando ele se converteu também, ele foi absoluto, 100%. Por isso que ele não foi uma pessoa que fosse influenciado facilmente pelas coisas que tinha de forma exterior. Até quando ele se converteu, o judaísmo era muito forte ainda, mas Verdade. mesmo assim, ele ficou muito claro com aquilo que o Senhor revelou para ele. Ele Amém. está muito claro com a palavra que Deus revelou, e por várias vezes ele falou como que foi convertido ele era perseguidor da igreja, né? Ele perseguia os santos daquela época, perseguiu Estevão, o último que ele viu, né? Sim, E a Bíblia registra que quando ele se converteu, como dizia o irmão Vitor aí, ele ficou um tempão aí cego, né? sim. Com, com certeza, sem saber o que nem falar, né? Porque aquilo que ele estava perseguindo parecia que eram simplesmente os irmãos, os que seguiam esse caminho, estava perseguindo, no final de contas, quando ele perseguiu o Senhor, o próprio Senhor falou para ele que ele estava perseguindo o próprio Senhor, né? Mas a gente sabe dessa menção, né? A gente estudou no passado, que por um lado ele estava pensando que estava perseguindo os simples irmãos que seguiam Jesus. Na verdade, estava seguindo o Senhor, perseguindo os membros do corpo de Cristo, vamos dizer assim, né? Perseguindo o próprio Senhor, na verdade, né? Sim, Quando ele se converte, foi um irmãozinho simples, que não tinha muita história na Bíblia sobre a vida dele, que também quase recusou, na verdade, no início, que o Senhor falou para ele para fazer pelo Espírito Santo, né? E quando ele foi lá, ele foi auxiliado por esse irmão. Nesse sim, sentido, vejam só, irmão, irmão tão importante, vamos dizer assim, dentro do plano de Deus, que era Paulo, ele foi ajudado por um simples membro, um irmãozinho. E a gente pode até, às vezes, não dar muita importância para o irmão que não é muito importante para nós, né? Mas às vezes o Senhor também usa ele para podermos ver algumas coisas e ficar firme, porque se não fosse ele, eu acho que não sei por que que Deus usou ele. Poderia ter usado o Pedro, né? Poderia ter usado não sei quem, o Tiago, mas Deus não fez nada disso, né? E por verdade. isso é que ele fala muito, até eu acredito que por isso também a revelação de Paulo foi muito mais abrangente, falou. O Pedro, o Pedro quando o Senhor falou para ele da igreja. Mas Pedro quase não fala de igreja. Você não vê falando muito nesse assunto, não. Mas o Paulo falou. Eu creio que porque justamente ele viu esse princípio, foi uma experiência tocante para ele, naquele momento mais difícil da vida dele, foi o irmãozinho que ajudou ele para poder aprender a ter comunhão com os irmãos, vamos dizer assim, né? Você não vê o Pedro andando com outros, de bem que a Bíblia fala João e Pedro, né? Mas você não vê com irmãos vivendo a igreja, vivendo a vida do corpo de Cristo, vivendo como um membro, né? Mas o Paulo fala para as igrejas, fala para os membros, os assuntos práticos da igreja foi com Paulo, não foi com Sim, Pedro. O Pedro falou de outros assuntos importantíssimos, de sofrimento, de várias coisas. Claro que Deus deu isso para ele, né? E o Pedro também reconheceu a característica de Paulo quando ele falou assim, tem muitas coisas que o Paulo diz, acho que é mais ou menos, né? é Não consigo entender, difícil de entender, né? difícil de entender. Isso. E tinha assuntos que Paulo
que Pedro não tinha capacidade de entender, mas que Deus revelou para ele, né? Então esse Amém. assunto e foi absoluto nessa questão. Ele não duvidou. Claro que lá em Atos teve um problema entre os judeus, onde o ambiente não deve ser muito fácil para Paulo, Tito e Bernabé. Bernabé, acho que tinha, né, Helena? Acho que não Sim, sei com quem que é. Paulo, tinha um outro, esqueci o nome dele, e o Tito estava lá. E era para ter sido influenciado, Paulo, e Paulo não foi influenciado. E eles queriam observar, não é que queria observar toda a lei, uma partezinha só da lei queriam. Uma parte do judaísmo queria colocar na igreja. E Sim. claro que Paulo cedeu para algumas coisas, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que essa questão de ser absoluto é muito importante. Eu lembro agora eu acho que o Atmani falou uma vez assim, que, que ninguém, nem Satanás quer um preguiçoso. Mal dizer, né? Claro que sim. Deus, e igual ele quer, né? Mas para ser útil no reino dele não é muito útil, não. Porque Né? não vai poder propagar o reino dele, né? Mas alguém como Paulo, Satanás queria também. E Queria. dentro da religião era muito útil para ele. Mas agora, dentro do plano eterno de Deus, o Paulo foi muito mais útil. Por isso que essa é a questão que eu queria frisar para os irmãos, né? Eu sei que os irmãos estão tocando outros assuntos também, mas a nossa Não, pessoa mas é muito muito bom. importante também. O que nós somos para o plano de Deus é muito importante, né? Muito O importante. Paulo foi comovido com algumas coisas, mas por outro lado ele permaneceu dentro da revelação de Deus e mesmo que o judaísmo não seja tão forte, porque até hoje nós somos influenciados pelo judaísmo, né? Sim, E você vê o mundo de hoje em dia é muito influenciado, como dizia o Vitor nesses dias, o judaísmo está muito forte e sim. como chama o outro também, esqueci o nome dele. Eles também influenciaram muito o mundo, né? Mas se Sim. não fosse um Paulo absoluto, o que seria de nós hoje, irmão? Que seria, né? É O que verdade. seria? Como seria que nós vamos entender o plano de Deus de forma correta? Não Sim, teríamos essa base sólida. Mesmo assim, tem confusão entre os cristãos, né? sim. Muito bem a observação. E E outra coisa, irmão, pode é falar. que dos 20, você vê a importância, a gente chamou Paulo como um vaso, né? Um vaso de barro que estava expressando o próprio Senhor pelo Espírito, né? Sim, Uhum. Dos 27 livros, 13 livros o Senhor teve a oportunidade de escrever, né? Então, a sede, o caminho como vaso de barro que ele usou nesse momento, o nosso irmão o apóstolo Paulo, é. foi violento, que explicou até o modo de viver. E aí a gente, que o irmão tocou, aí a gente vai pegar Pedro na maturidade. Quando Pedro já vai escrever primeiro, segunda Pedro, ele já está lá no finalzinho de João, até ele fala para o Senhor, e quanto a esse, não vai junto comigo? Não, se importa que ele fique, você vem aqui que eu quero É. conversar com você, né? Então eu vejo que cada irmão foi usado numa medida. Amém. Eu falo assim, quando nós enxergamos que, olha que trabalho maravilhoso, nós estamos em 2000, no ano de 2000, já praticamente 21 séculos, né, após o nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo, né? E olha como que a palavra chegou para a gente. Porque realmente eram vasos de barro que estavam contendo o Espírito, e o Senhor permitiu que escrevesse essas cartas para que fosse nos ensinando, né? Amém. Até eu tenho um trechinho aqui de Filipenses, olha que maravilha na hora que, no capítulo 4, olha a situação de Paulo, como que ele já estava no versículo 11, a maturidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Sim, De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece.
Então, como se diz, o irmão estava na dependência totalmente do Senhor, né? Que Verdade. a gente possa, como diz em Filipenses 3, no versículo 9, né? Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo. E essa justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu fiquei muito impactado com conhecer o poder da sua ressurreição. Falei, Senhor, a cada dia nós precisamos estar conhecendo o poder da sua ressurreição. Amém. Né? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia por essa palavra, né, irmão? Muito rica. Ó, eu fiz o paralelo, irmão Amori. Lá em Filipenses 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas em 1 Sim. Coríntios 9, versículo 23, ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. É, Paralelo aqui. Lá ele diz em tudo Filipenses: fácil. É, tudo. lá faz tudo fácil por causa do evangelho, né? Você viu? E aqui tudo posso naquele que me fortalece, Você né? vê impressionante. Por isso que quando a gente está alinhado, você percebe que o foco dele é agradar aquele a quem chamou ele. E o Amém. chamamento que Deus fez no apóstolo, se é possível por ele, arrastasse a todos para o evangelho, né? E como nós Amém. vimos, né, que ele se fez de tudo, se fez fraco para alcançar alguns, né? Nós vimos muitas situações que ele. Eu lembro de uma vez que ele entrou numa cidade e foi espancado, ao Sim. ponto de deixá-lo fora da cidade como morto. Os irmãos rodearam ele, oraram, ele levantou, irmão. Aí você tem clareza o que significa tudo faço pelo evangelho. Ele entrou novamente na cidade, irmão. Olha como que é isso, irmãos, ele aproveitou, em lugar de se lamentar e chorar por aquilo que fizeram com ele, ele aproveitou aquilo para ter Amém. mais ousadia, né? Isso é muito forte para nós. A gente já com Amém. uma pequena contrariedade, desse animal já queremos largar tudo, né? E Tira a gente da zona de conforto, a gente já fica, ué, é, né? exatamente. Agora, quando o irmão trouxe essa questão, é tão rico, irmão, essa questão, porque a mensagem treina essa linha, né? Experimentar o poder da ressurreição. Você vê, por exemplo, qual que é o objetivo da nossa vida aqui? É que ele seja o manifesto. Então, quando o Senhor é manifesto, ele pode alcançar, ele pode fazer. Por exemplo, quando ele foi lá e seu amigo foi morto, Lázaro, aí as irmãs vieram se lamentando, né? E aí o Senhor vai falar para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você vê, o Senhor Amém. quer realizar a sua obra. Mas o maior empecilho somos nós, sempre foi assim. Deus Verdade. quer alcançar as pessoas. E mesmo que nós temos uma visão muito curta, Deus já vê tudo. Quantas pessoas Amém. temos, por exemplo, Diego, você não precisa falar, mas quantas pessoas perto de você que talvez estão precisando uma palavra do Senhor da tua boca? E às vezes a gente está, eu falo por mim, hein, Diego, envolvido conosco ao ponto de nós não percebemos que a pessoa está precisando do Senhor. Então, quando você vê a sublimidade do conhecimento da ressurreição, do que aconteceu nesse poder da ressurreição, me lembrei de um versículo que é. Olha esse versículo aqui, Efésios 1, 19 e 20. A qual a suprema grandeza de seu poder para conosco. Olha aqui a grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, segundo a operação da força de seu poder. Que opera em nós que Amém. cremos? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Olha esse versículo, irmão, o poder Amém. da Aí o ressurreição. poder da ressurreição, irmão. Ó, sabemos Ó, que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Você vê como que a vida de ressurreição nos coloca naquilo que é real. Sempre eu falo assim, nós estamos nesse mundo e esse mundo já se no maligno. Quem que está aberto os olhos para ver esse mundo que está no maligno? Aqueles que estão na fé. é E as verdade. pessoas que vivem nesse mundo que não estão na fé, para ele esse mundo é real. Eles vivem em função desse mundo porque esse mundo é real. Mas para que nós que estamos na fé,
esse mundo é mentira, não é real. É Se alguém verdade. ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você vê, quando nós estamos nessa operação da vida de ressurreição, o poder da ressurreição nos leva para aquilo que é real. O que que é real? Aquilo que há de se manifestar. Por isso que Paulo, quando disse, usa a expressão no capítulo 9, e é muito rico. Olha o 25 de 1 Coríntios 9, 25. Olha que lindo. 1 Coríntios 9, 25 agora. Ele vai dar um exemplo e diz assim: todo atleta em tudo se domina. Sim, Você viu o exemplo? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Agora, veja bem. Assim corro também eu. Não se meta. Assim luto, não como definindo os golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que impressionante isso aí. você vê. A vida de ressurreição, irmão, é para que nós sejamos os primeiros que experimentemos isso. Amém. Impressionante, maravilhoso, né, irmão? Muito, muito, muito rico, viu? E sabe o que que acontece, irmão? Sim. O que que acontece? Na ótica do mundo, você quer ver uma solução para o mundo. Então, por isso que as pessoas ficam mais ansiosas, ficam agoniadas, ficam assim, tentando uma solução. Bom, Mas aquilo que a gente estava naquele exemplo, porque se nós sabemos que o mundo jaz no maligno e que o Senhor tem uma conclusão que está preparando o seu exército para a amém. pátria celestial, não que a gente tem que ser negligente com as coisas que estão aqui, mas Não, o nosso olhar está no alto. Se eu amém. estou com o olhar no alto, aí aí esse versículo, na hora que vem o versículo 23, Sim, tudo faça por causa do evangelho, com o fim de tornar cooperador, você vê desde as pequenas coisas. amém. Um ofertar, uma Bíblia, ou ajudar um irmão, porque tudo você está fazendo em prol do evangelho. E Verdade. você está correndo, o que o irmão falou, você está correndo uma carreira. Amém. Se você está correndo uma carreira e você está olhando que realmente a sua pátria não é daqui, Verdade. né? Eu gostei dessa expressão que o irmão Romeu Bornelli falou, olha, nós estamos num grande transatlântico, mas é um transatlântico que vai mudar de governo, as pessoas querem uma esperança. No governo do Trump, no governo da direita, no governo disso. E aí o que que acontece? Nossa, ela está com um furo no casco enorme. Verdade. Porque o que que existe dentro de fundo? Pecado e corrupção. Então é o seguinte, o que que o Senhor quer da gente? Que a gente jogue boias para salvar o maior número de pessoas, né? É isso daí, ó. Eu gostei dessa correlação. Muito bom, É, irmão. não ameis o mundo nas coisas que e as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está aqui. Tá. O mundo passa como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente, né? Amém. Então, esse poder da ressurreição tem que estar cada dia cedinho operando em nós, Amém. né? Porque aí você está realmente vivendo pela fé, né? Realmente, a gente sempre questionou como andar no Espírito, irmão? É. É sentindo o poder da ressurreição que está Amém. Cristo operando na tua vida, né? Verdade. Né? Porque realmente você fala, Senhor, é pela fé, eu estou unido a Cristo, né? Amém. Então, você pode notar que quando nós sofremos ou ficamos um pouco agoniados, é que nós estamos na carne. E Verdade. aí nós olhamos para nós mesmos, olhamos para as nossas necessidades. Eu vejo, puxa vida, mas eu preciso resolver isso. Agora, quando nós olhamos para Cristo, nós temos as necessidades, não somos negligentes à necessidade, mas nós sabemos que Deus está cuidando disso, Amém. né? Então ele vai nos suprir dentro da sua vontade, não dentro da minha vontade, Verdade. né? Amém. Maravilhoso. Muito rico. Maravilhoso. O Diego, acho que abriu o microfone para falar alguma coisa, Diego. Ou não? Tinha aberto aqui o microfone para falar. Sim. O que eu achei muito incrível
do Paulo, quando da outra vez você colocou aquele vídeo lá mostrando como que um homem começou a chamar as ovelhas Sim, e não reconheceu a voz. é, Mas aí veio o pastor e quando ele chamou as ovelhas, aí reconheceu na hora a voz a dele, né? voz. Verdade. E quando o Senhor Jesus apareceu para o Paulo, Sim. ele foi cego e na hora ele reconheceu a voz e ele chamou ele de Senhor. Oh, que coisa linda. Muito bom, irmão. É muito incrível também. E outra coisa Sim. Isso que, aí. como o irmão Amori estava falando também, de que quanto mais pecador, mais arrependimento tem, né? Amém. Muito. Imagina, eu às vezes assim imagino como que ele se sentiu naquele momento, né? Porque ele não acreditava, mas ele via como os outros pregavam e se entregavam e davam a vida por Deus, por Jesus, e depois de repente se apareceu a ele, imagina esse momento, a mente dele, o coração dele, como que estava. Sim, Verdade. É é impressionante assim, verdade sabe? mesmo. Amém. E ele se entregou por completo. Amém. É verdade. Amém. É isso aí. E o resultado, né, Diego? É o Daí vive resultado. É, daí. e outra coisa que eu achei muito incrível também é que ele conheceu melhor Jesus do que os próprios discípulos que conheceram ele pessoalmente. Verdade, irmão. Muito bom isso aí. Só que depois reconhece e a gente fala, mano. Verdade. Muito bom, irmão. Amém, Muito, amém. muito, Amém. muito rico, irmão. Só queria dizer o seguinte pro irmão aí. Sim. As duas fases da vida de Paulo, uma, antes de se converter, era Saulo. Orgulhoso, né? Arrogante. De fato era, com a religião e tudo que ele tinha, né? De coisas boas, não era de coisas ruins. Aí, quando ele se converte, então, o que que aconteceu com Paulo? Paulo se converte e ele é Paulo pequeno, né? Então, olha só a experiência dele, do que ele era para agora que é, se converteu, Deus chamou ele, o próprio Senhor chamou ele, foi um encontro cara a cara com Deus, é ele e Deus, ele e Jesus, né? Sim. Então aí depois quando ele começou a, a, a ser Paulo, apóstolo enviado pelo Senhor de forma prática, né? Ele não esqueceu o que ele era no passado, Hum, como quão miserável que ele era, verdade. o que que ele fazia, Verdade. nunca ele esqueceu desse assunto, porque é uma coisa que impactou muito a vida dele, né? Eu acho que Verdade. esse quadro da conversão dele controlou muito a vida dele em todo sentido. Nós também devemos ser controlados por causa disso, né? Por esse chamamento. Pode ser que o nosso chamamento não tenha sido tão assim forte como a de Paulo, mas nós precisamos lembrar da onde é que o Senhor nos chamou. Não é de qualquer coisa, era um futuro totalmente não tão gostoso, né? Porque os que vão para lá vão, os que vão para o inferno, vamos dizer assim, não é um lugar tão gostoso, né? De Sim. qualquer forma, irmão, o Paulo age segundo aquela experiência que teve. E por outro lado, quando ele anuncia o evangelho, não é porque ele recebeu uma ordem de alguma organização. Se bem que Não. quando ele começou a Antioquia, ele começou com um grupo de irmãos lá, orando, tudo isso, Senhor, o Espírito Santo afastou ele e Barnabé, né? Eles saíram a pregar, mas não foi porque se organizaram, foi porque eles buscaram o Senhor. Um ponto muito importante não é a organização em si, como hoje em dia a gente vê muitos, né? Mas Verdade. é o chamamento do Amém. Senhor para onde que ele tinha que estar, o que que ele tinha que fazer. E então, a partir desse momento, o Paulo realmente conseguiu seguir o Espírito Santo aonde que ele tinha que ir. Aí, quando ele prega o evangelho, irmãos, não prega o evangelho porque o Vitor falou para ele, não porque fulano falou, não porque o sultão falou, não que isso não seja também, não estou dizendo que não seja, não estou falando disso, né? A gente tem que ir também, como os irmãos chamam, você tem que ir, é bom ir, né? Senão você Sim. nunca sai também. Não é, vou esperar o Espírito Santo falar para mim, eu dei para lá. Acho que não vai falar quase nunca também, né? Mas você, no seu interior, tem que ter esses.
essa sensibilidade, tanto quando o Espírito Santo fala para você, que quando também o irmão está te chamando para fazer. Porque eu tenho um lado prático, quando você é criança ainda, você tem que se levar pelos outros, e é necessário, e é bom, né? É bom. Agora, uma vez que você amadureceu também, o Espírito Santo vai te levar a fazer muitas coisas. Então, o Paulo falou até o ponto de dizer assim: o meu evangelho. Eu não tenho coragem de dizer isso aí. Eu não tenho coragem. Mas ele, sim, ele falou. Então, mas por quê? Porque ele estava servindo de que modo? Aí você pode ler para mim, por favor, ô Vitor, Sim, Romanos capítulo 1, que eu não sei, não consigo sim, ler. eu leio para Ele você. falou assim, nessa Romanos questão 1. do meu evangelho, ele falou assim: a quem sirvo como. Você lembra esse versículo? Sim, A é, atitude de uma pessoa que aprendeu, porque no judaísmo era segundo a lei, e a lei exigia alguma coisa do homem fazer. E ele estava agindo segundo essa lei. Para ele era tudo perfeito, ele era o melhor entre os judeus, verdade. ele avantajava todo mundo, ele era o modelo dos modelos entre os judeus. Mas agora, se convertendo, ele tomou outra atitude, né? A atitude dele não era da lei, era de um homem que vivia no Espírito. Então, como que diz o versículo? Por favor. Não, Segunda Timóteo primeira, 2:8, né? não, não, não. É primeira, não, Romanos capítulo 1. A Ah, quem sirvo é meu espírito, É, e fala o é, meu evangelho aí. é no Romanos 1:9, porque Deus a quem sirve meu espírito, sim, Aham. no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente incessantemente. faço menção de vós. Verdade. Muito bem. É. Aí ele fala o meu evangelho também ali, nesse mesmo capítulo. É. Se os É, irmãos no, acharam, acho no início ele fala assim, que é quando Paulo, né, fala chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o também. qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura, com respeito a seu filho, na qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verdade. Dois Mas aí ele desses fala o meu seis. evangelho. É? Pois não me envergonho do evangelho que fala? Não, não é. Não, não. Romanos capítulo 1 também fala assim, o Romanos. meu, segundo o meu evangelho. Ele falou que é o evangelho dele. Sim, é verdade. Romanos 1, do 1 ao 6, ele. Então, acho que Um quer seis. ver? É, Bom, o primeiro, ponto que eu queria versículo dizer para os irmãos é assim, é, por que que a gente anuncia o evangelho? sim, É porque você é intrépido para anunciar. E quem fosse, né? O Paulo tinha encargo por todos, tinha encargo pelos judeus, de fato, por um lado, né? Porque é o sim, povo dele, né? E por outro lado, também ele pregava aos gentios, né? Na verdade, ele estabeleceu as igrejas entre os gentios. Isso foi a função principal dele, né? E quem e ele sofreu muito da parte dos judeus, porque a é, igreja foi influenciada pelos judeus, né? E esse foi como diz, né? Um sofrimento adicional que ele teve. Mas mesmo assim, ele anunciou, ele não parou, irmãos. Ele não parou porque ele viu que quando foi chamado de uma maneira muito especial. Todos nós sim, também, irmãos. E por isso é que nós temos que anunciar. Porque essa mesma graça que a gente recebeu da parte de Deus, seja quem for que anunciou para nós, ele também recebeu. Então, muito mais ele começou a anunciar com todas as revelações que ele recebeu. Ele foi muito intrépido. Imagina só, o Pedro não falou do poder da ressurreição do Senhor. Não sim, falou, mas o Paulo falou. Mas por que que ele falou? Eu acho que porque o Pedro sofreu sim por causa do ego, do eu dele, né? Na época de Jesus, mas não estava, parecia relacionado aos irmãos. Mas o Paulo sofreu muito mais porque ele viu a questão da igreja. E aí que ele sofreu mais, então ele enxergou que para viver a vida cristã entre os irmãos na igreja, precisamos de um poder muito especial, irmãos. amém. E esse poder não é meu,
não é só eu querendo, não é só eu gostar, é uma questão, um poder especial. Para viver a vida entre os cristãos e servir junto, você e eu precisamos de um poder especial. E esse poder está em Cristo, Amém. está no Amém. poder da ressurreição. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, também é o mesmo poder que pode nos ressuscitar. E eu, Aleluia. você, Amém. agora, vamos passar por morte às vezes? Vamos, É, vamos sim, mas o vamos. mesmo poder que operou em Cristo Jesus é o mesmo poder que pode operar em mim e em você, não Amém. importa a situação que estejamos. Amém. Por exemplo, só, Amém. só resumindo já, agora, por exemplo, a mesma coisa que o foguete, né? O foguete tem um poder extraordinário para vencer a gravidade, passar a gravidade e ir lá, chegou à Lua, não sei aonde chegou, né? Mas ele tem um poder para vencer a gravidade, né? Então, mesmo poder parecido, até mais que esse poder, a gente tem no nosso espírito. Verdade. Amém, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Ó, irmãos. eu achei o Viu? versículo aqui, achei três, segundo o meu É, evangelho. É, Uhum. Romanos 2:16. No dia em que Deus, por Jesus Cristo, julga o segredo dos homens, segundo o meu evangelho. Ixi. Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo. E e, 2 Timóteo 3:2-8. Diz, ressuscitando dentre os mortos ao descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Três viu? expressões. Irmão Carlos, eu acredito que vai fechar um pouco o teu raciocínio, porque agora enxergando um pouco mais do que o irmão quis trazer, ali em Colossenses, no capítulo 1, fala da missão de Paulo, mistério do Evangelho. Versículo Exatamente. 24, que ele fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha o que ele estava. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, Ai, da amém. qual me tornei ministro, aquilo que você tocou no assunto, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. A responsabilidade de Paulo, né? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Quer dizer, a preocupação da edificação do corpo de Cristo, a igreja. O mistério É, que estivera oculto dos séculos, de gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, hum, Cristo em vós, Cristo, a Deus, a esperança da esperança glória, da glória. no qual nos anunciamos e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Perfeito. Cristo, para que eu também me afadigo. Aí vem lá, né? Aham. Esforçando o mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente Em em mim, nós. que é É. Cristo em mim, que é a esperança da glória, né, irmão? Aleluia. Então, é o que o irmão falou. Então, eu entendi o que o irmão Carlos quis dizer, nessa correlação que ele fez com o Pedro. É, o chamado pelo Espírito Santo em Paulo, ele gritou pela formação da igreja, para Amém. constituir os irmãos, ele fez Amém. fraco com os fracos, como se diz, ele escreveu a sede maior, o Espírito usou como vaso de barro, ele escreveu 13 epístolas, 13 cartas maravilhosas, né? Seja E uma louvado. coisa que me chama a atenção, irmão, no final, Amém. quando ele vai para escrever as últimas cartas, que é Timóteo, ele estava sozinho. E ele não estava num hotel 5 estrelas, irmão, Não. numa Não, casa igual a minha casa aqui. Ele estava num cárcere dos mais difíceis, úmido, frio, que ele até pediu para mandar a capa dele, que o inverno, ele já estava chegando, sabendo que estava chegando no final da sua jornada. Ele falou: me traz os pergaminhos e me traz A, as a capa. capas. A E capa. ainda teve a capacidade, fala que todos me abandonaram. É. Oh, irmão, todos me abandonaram.
Olha que tratamento, irmão. Quando você vê esse final de Paulo, daí ele ainda aconselhando Timóteo a permanecer firme como Amém. um discípulo amado, capacitando um irmão mais jovem, né? Vamos falar assim, na fé, preparando Timóteo, porque depois que as escrituras seladas, eu acredito que o irmão continua a peregrinação, né? E Sim, foi muito forte, até o próprio Lucas, né? Todos teve um sentimento muito forte, né? Então, sabe o que que nos encoraja mais, ouvindo essa palavra, irmão? Como somos ainda meninos superficiais. verdade, irmão. Como ainda voltamos a reclamar porque olhamos para nós mesmos, Sim, né? Olhamos para nossas dificuldades, que existe mesmo, mas olhamos ainda porque ainda amamos a nós mesmos. verdade. Amamos ainda o presente século, né? Sim. Então, que essa palavra de hoje, ela possa, que o poder de ressurreição, Amém. conhecer o poder de ressurreição, que nós precisamos a cada dia de manhã, falar, Amém. Senhor, eu preciso conhecer mais a Ti, Senhor. Amém. Se eu conhecendo mais a Ti, ó Pai, eu vou abominar realmente qualquer intenção minha, Amém. se não for a sua intenção, né? Sim, sim. Então, Verdade. aleluia, aleluia por essa palavra de hoje, irmão. Amém. Sou muito grato, viu? É um prazer estar com o Diego aí, nosso irmão amado, e o irmão Carlos, como se diz, mesmo que a vista, no tato à vista, não estava igual de Paulo os 3 dias, viu, irmão? Mas está Não. enxergando um pouco ainda, né? Mas Uhum. como o Senhor já abriu teus olhos espirituais, Amém. né? Amém. Tá bom? Amém. Vamos Amém. fazer Muito uma rica a palavra, oração. muito rica a palavra. Amém. Bem, obrigado, irmão. Vamos Amém. fazer uma oração, então? Vamos orar? Pra... Vamos orar. Vamos orar. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém. nós te Isso. agradecemos, ó Pai. Te Obrigado, Senhor. agradecemos que nessas palavras que o teu Espírito falou a nós, Verdade, Senhor. mostrou como somos pequenos, ó Pai. Verdade, Senhor. Como precisamos conhecer-te mais, Senhor, Precisamos, e ser Senhor. achado em ti, ó Pai, Amém, para Senhor. que realmente a sua ressurreição opere em nós, em Amém, Senhor. cada situação no nosso dia. Que Amém. nós possamos amar, Senhor, como diz a Amém. palavra, amar a tua vida da igreja, Pai, Amém, Senhor. amar nossos irmãos, Sim, que nós Senhor. possamos viver para o Evangelho. Amém. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, muito Obrigado, obrigado, Senhor. porque essas palavras nos traz força, nos Sim. traz direção, Senhor. Amém, Que a Senhor. gente possa, nessa noite, nós nos arrependemos, Senhor, Amém, Senhor. daquilo que ainda estamos vivendo ainda por nós mesmos, ó Sim, Pai. Senhor. Nós pedimos a tua bênção pelo Sim, projeto pedindo. dentro do Paraguai, do nosso irmão. Amém. Os irmãos estão pregando, nossos irmãozinhos em Cristo dentro das aldeias, Sim, aqui em Senhor. Moarama, Abençoa, região, Senhor. Amém. na cidade em Pedro Juan e também Sim. no interior, de onde está o irmão Diego aí também. Sim, Que Senhor. esteja abençoando, ó Pai, abençoando nossas casas. Amém. Senhor, que a sua palavra, Senhor, Amém. seja propagada segundo a sua vontade, em Amém, nome Senhor. de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Amém. irmão. Uma alegria, hein? Boa Amém. Um noite. forte Boa noite, abraço para irmão. os irmãos. Forte abraço para Amém. Aleluia. Abraço, Aleluia, abraço. Diego. Amém. Amém, Yande Jari, Diego. Yandero Até a Assar, próxima reunião. Caraí, Amém, amém. gritou. Amém. 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 Amém, irmão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima. Amém. Amém. Tchau.